Shalom, Haverim! Shalom, amigos! O Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira e terça-feira tem o que, pessoal? Momento do Hebraico, que maravilha de programa, que programa maravilhoso, sensacional. Nós estamos na quinta temporada, ainda sim, na quinta temporada. Olha, que temporada maravilhosa, né? Estudar o hebraico bíblico através de textos bíblicos e na quinta temporada nós estamos estudando textos bíblicos do Sefer Iov, o livro de Jó. Então, nós temos aí 2 semanas sem o momento do hebraico, porque uma delas utilizamos para o estudo sobre a Hag Hanukkah, sobre a festa de Hanukkah, e na terça passada, foi exatamente a festa de Hanukkah. E durante as festas bíblicas nós não temos momento do hebraico. Então, estamos de volta. Estou muito feliz por estar de volta com vocês nessa noite maravilhosa de terça-feira. Acabei de chegar do trabalho, mas muito feliz por poder compartilhar com você mais uma aula. E essa aula vai ser muito especial, muito especial. Os olhos para o cego e os pés para o aleijado. Esse é o título da nossa aula de hoje. Então, abra o coração, pegue papel e caneta, modo de dizer, né? Você pode também anotar de uma outra maneira, de uma outra forma. Existem muitas formas mais modernas, mas eu, sinceramente, não troco minha caneta e meu papel. Então, abra o coração e vamos lá. Alô? Vamos para mais uma aula. Sefer Iov, livro de Jó, e hoje nós vamos estudar o capítulo 29. Sefer Iov, livro de Jó, a incrível jornada, e hoje nós teremos o capítulo 29. Eu espero que vocês estejam escutando bem, a imagem esteja aparecendo tudo certinho. Nós estamos com alguns probleminhas técnicos nos últimos dias, mas vamos lá. Vocês podem comentar se algum problema acontecer aí no chat. Então vamos lá. Capítulo 29. Vamos fazer a nossa leitura de alguns textos que eu selecionei. É muito especial esse capítulo. Ainda continua Iov no seu discurso. E olha que interessante como traz para nós o texto bíblico. Olha só. Vai Yosef. E Yosef? E Yosef e José e Yosef é o mesmo nome de um dos patriarcas. Mas como eu já disse para vocês, centenas de vezes, não sei se milhares, talvez milhares, no hebraico bíblico e no hebraico Ivrit Hayom, no hebraico moderno também, as palavras em hebraico possuem significados e estão totalmente entrelaçadas. Não há como separar o que é nome próprio e o que é uma palavra que faz parte do dicionário. Yosef é um nome próprio, mas também é uma expressão do hebraico, é a mesma coisa. Sempre pelo contexto. É óbvio que aqui não está falando de nenhum Yosef. Nenhum Yosef ainda foi comentado na história do livro de Jó. Então não tem nenhum José, nenhum Yosef. É óbvio que aqui é uma expressão. E acrescentou, porque é isso que significa o termo Yosef. Yosef. Seja acrescentado. Acrescentar. Porque quando Raquel, teve o primeiro filho, ela imediatamente colocou o seu desejo de ter mais um, ou mais de mais filhos, logo quando teve. Depois de tanto tempo sem ter um filho, buscando, lutando, chorando, fazendo de tudo, quando ela tem, imediatamente, no nome do filho, ela já expressa, não em si a gratidão
pelo filho querido alcançado, pela graça alcançada. E sim, já cobrando a quem quer que ouça, a quem quer de direito, alô, mais um. A quem ela estava cobrando mais um que seja acrescentado? Primeiro, ao marido. E, subsequentemente, ao eterno, porque é assim que o ser humano é. Primeiro, ele recorre aos meios naturais, aos meios que estão ao seu dispor. E Raquel tinha ao seu dispor o seu marido. Depois, quando não tem jeito, pelos meios naturais, pelos meios mais fáceis, aí o ser humano recorre ao eterno quando não tem jeito. Alô? Então é interessante, porque no hebraico bíblico, nas histórias bíblicas, melhor dizendo, nas histórias bíblicas, as mulheres sempre tiveram o prazer, a honra de colocar os nomes dos filhos. Os maridos sempre abriram mão desse direito para dar esse direito às mulheres. Todas as mulheres matriarcas deram o nome ao filho. Todas deram o nome ao filho. Todos os patriarcas de Israel, com exceção de Biniamim, e aí é uma exceção realmente, Benjamim é uma exceção em todos os aspectos, foram as mulheres que colocaram os nomes. Elas tiveram essa honra, mas por quê? Porque no mundo antigo, os homens davam às mulheres, e numa sociedade muito patriarcal, ou seja, muito machista, também pode ser, não usaria esse termo, é um termo muito moderno, antigamente ninguém sabia o que era isso, né? Imagine no tempo dos patriarcas alguém falar a palavra machismo, ninguém ia saber o que era. Eu uso mais o termo patriarcal, ou seja, você tem um patriarca, um pai, não matriarcal, uma mãe, patriarcal. A sociedade sempre foi patriarcal. Toda a sociedade bíblica é patriarcal. Todas as genealogias é pelo pai, não pela mãe. Não interessa de onde é a mãe. A mãe pode ser egípcia, a mãe pode ser cananeia, a mãe pode ser babilônica, a mãe pode ser grega, a mãe pode ser qualquer Macedônia, a mãe pode ser romana, a mãe pode ser síria, a mãe pode ser qualquer nacionalidade, isso não interessa. O que interessa na escritura é o pai, a nacionalidade do pai. E pela nacionalidade do pai é passada essa nacionalidade para o filho. Se o pai é babilônico, o filho era babilônico, não era israelita. Ah, mas a mãe era israelita. O pai é babilônico, o filho é babilônico. Sempre foi assim a sociedade no mundo antigo. Então, as mulheres não tinham direito, por exemplo, de herdar nada, né, de herdar propriedades. Não, era o marido. E passava para o filho. Não para a filha, para o filho. Patriarcal, sociedade. Então, no meio patriarcal, isso não quer dizer que as mulheres não tinham vez. Observem as histórias bíblicas, sempre você tem mulheres protagonistas. Porque as mulheres sempre foram protagonistas. As mulheres são mais inteligentes que os homens. Não há dúvida disso, gente. Não há dúvida disso. Você tem alguma dúvida que as mulheres dão nó em pingo d'água desde os tempos antigos e o ser humano é o mesmo, não mudou. Mulher dá nó em pingo d'água. Tem sexto sentido realmente. Não tem pra onde correr. Isso aí é comprovado. É comprovado cientificamente que as mulheres têm mais capacidade que o homem, inclusive por isso que elas
tem a capacidade de gerar vida, de dar luz. O homem não tem essa capacidade, não tem. O homem não tem. O homem é muito medroso. Não aguenta sentir uma dorzinha de cabeça. Alô? Não é? Então as mulheres sempre foram protagonistas, sim, na própria escritura sagrada. E elas tinham esse privilégio de colocar os nomes. Então aqui, mais uma vez, é somente uma percepção que é um nome, mas é uma expressão. Aqui é um nome. E acrescentou e houve seet, ou seja, erguendo, levantando, meshalô. O que é isso? É a palavra machal, que significa parábola, erguendo a parábola dele, vaiomar, e disse. Então, gente, observe que parábolas, machal em hebraico, o que é uma parábola? A gente não sabe o que é machal, parábola. Bom, parábola pode significar várias coisas em várias sociedades diferentes, em vários idiomas diferentes, em várias culturas diferentes. É óbvio que eu estou explicando aqui o hebraico bíblico, então eu tenho que sempre explicar de acordo com o hebraico bíblico. Não confundir parábola, por exemplo, com... Alô, menino Renato de Príncipe, com a matemática, né? Que existe as parábolas, né, na matemática. Não. Machal, em hebraico, é exatamente propor uma questão, uma explicação que foge um pouco do normal. Algo nessa parábola, algo nessa história, nesse argumento, nessa frase, nesse conto que está se contando, nessa expressão, nessa palavra que está sendo dita, esse discurso que está sendo dito, algo foge da realidade, algo foge da racionalidade, algo não faz sentido. Então a gente vai ver nesses textos de Iov o que é que não faz sentido. Mas por que alguém falaria algo que não faz sentido? Para que isso? Olha, desde os tempos antigos se utilizava essa forma de ensino, essa forma de discurso, que o principal objetivo é o ensino, instruir alguém. Então você vai usar uma forma de ensino para poder a mente do aluno funcionar melhor. Desde os tempos antigos, não repare as minhas repetições, porque são propositais. Eu gosto de usar essas expressões desde os tempos antigos para fazer você acreditar, de tanto eu repetir, que o ser humano, é o mesmo e nunca vai mudar. O ser humano é o mesmo. O mesmo ser humano que era há 5.000 anos atrás é o mesmo hoje. Não muda absolutamente nada. Então, desde os tempos antigos, o ser humano, ele aprende, a mente aprende, desenvolve quando ela é, exercitada. Qualquer coisa na vida, ela só vai para frente, só desenvolve se for exercitado. Por exemplo, se você não caminha, você fica o tempo inteiro sentado, o que é que vai acontecer com as suas pernas, com os músculos da sua perna? Serão atrofiados. Sua perna vai ser atrofiada. Por quê? Porque não utiliza. Quando você for utilizar, vai dar problema. Se você não usa muito o seu cérebro, atrofia também. Então precisa exercitar o cérebro. Aí os neurônios... menino Renato de Príncipe, menino prodígio. Vai exercitando os neurônios. Por isso que quem lê muito, quem lê bastante, consegue desenvolver muitas expressões, muitos pensamentos, muitos exemplos. Eu gosto muito de ler. Eu leio bastante. Por isso que muitas vezes na minha mente vem muitos exemplos, coisas que eu já li, coisas que eu já vi, coisas que eu já estudei. Eu gosto de ler.
Eu gosto de ler, gosto muito de ler. E o que eu mais gosto de ler, o Tanar, a escritura. Gosto de ler, principalmente Beivrit, em hebraico. Então, a parábola, a mashal, ela desenvolve a mente do aluno para não ficar atrofiado, de você explicar algo mastigado para ele. Então, para você fazer aquela mente trabalhar, você não dá nada mastigado. Você dá algo mais complexo, que vai obrigá-lo a pensar, a colocar a mente para funcionar. Então, é muito bom o ser humano, vocês, alunos, desenvolverem isso. Pesquisarem, pensarem. Não aceite as coisas tudo enlatada, pronta, fast food. Não. Você precisa, como ensina a Torá, acordar cedo, colher o man, moê-lo, fazer a farinha e comer. Preparar e comer. Você precisa exercitar. A palavra do Eterno, ela não vem já mastigada para você. Não. O Eterno, ele dá meios para que o ser humano possa usufruir dela. Mas ele quer que o ser humano desenvolva, busque, examine, porque é isso que diz a Escritura. Busque, examine, veja, examine, busque, verifique. E aquele que busca, encontra. O problema do ser humano é esse, é querer tudo na mão. É querer tudo fácil. É querer abrir a boca e a comida cair dentro. Não quer ter o trabalho de ir, preparar, né? Não quer ter o trabalho de descascar, de cortar, de cozinhar, de refogar. Assim também é a palavra. Seja do Eterno ou não, a parábola é algo antiga. Não foi inventada por Yeshua. Yeshua usava muito, o mestre dos mestres Yeshua, usava muito meshalim, parábolas. Por quê? Para desenvolver a mente dos seus discípulos e também fazer com que todos que estavam ali pudessem ficar vidrados e que o seu ensino fosse fixado. Olha, foi tão importante ele usar parábolas, que se ele não usasse as parábolas, o ensino dele, que é um ensino bem simples, qual é o ensino de Yeshua? É o ensino da Torá. É um ensino simples. Não tem nada de novo. Não existe nada novo no ensino de Yeshua. Nada. Ele usou o Tanar, a palavra do Eterno. Somente a palavra. Mais nada. Tem nada novo. Nada novo. Quando ele fala para amar o próximo como a si mesmo, tudo isso o Tanar já diz. Morra. Ame o teu próximo como a si mesmo. Já diz. Quando ele diz para amar o Eterno sobre todas as coisas, isso o Tanar já diz. Tudo que ele ensina, o Tanar já diz. Mas o que é que ele fez? Ele usa parábolas para fixar o Tanar. Se ele repetisse o que está no Tanar, as pessoas não iriam, o ensino dele hoje não seria lembrado. Por que é tão lembrado os ensinos de Yeshua? Primeiro, porque ele viveu cada um dos seus ensinos. Então, quando você ensina algo que você vive, isso produz fruto. Em primeiro lugar. Segundo lugar, ele usou parábolas. E as parábolas fazem as pessoas pensarem muito mais do que qualquer tipo de ensino pronto e mastigado. Porque as parábolas você não esquece. Parábola do grão de mostarda. Um pequeno grão e faz uma árvore crescer, uma árvore gigantesca, que chega a tocar, as aves do céu chegam para fazer os ninhos. Tudo isso
Um casamento com 10 virgens. Imagine só 10 virgens. Qual é a sociedade no mundo, desde os tempos antigos até hoje, que um homem se casará com 10 mulheres ao mesmo tempo? Isso não existe. Não faz o menor sentido. Porque é uma parábola. Mas veja que são coisas que fixam a mente, que ninguém esquece mais. O que ele quer dizer com isso? Isso não faz sentido. Ninguém vai casar com 10 mulheres. Pode ser que um homem tenha 10 mulheres. Shlomo HaMelech teve 700 esposas e 300 concubinas. Mas jamais ele casou com as 700 e com as 300 de vez. Cada um dos casamentos ele durou pelo menos 7 dias para ter outro. Alô? Ninguém sabe como foi o tempo, mas pelo menos 7 dias. Aí fixa, né? São tantos, né? Por exemplo, o filho pródigo. Quem é que não lembra do filho pródigo, gente? Quem é que não lembra dessa parábola incrível? Entendeu? Fixa! Quem é que não lembra do bom samaritano? Alô? Do bom samaritano. É a Torá ali ensinada, mas de uma forma de parábola. Como é que um samaritano vai para Jerusalém, Jerusalém? Nenhum samaritano vai, até os dias de hoje. Há uma rixa contra... Mas de repente aparece esse samaritano, não só no caminho entre Jerusalém e Jericó, como ele está lá ajudando lá um homem que estava semi-morto. Quer dizer, é uma coisa que ninguém esquece. Até hoje em Israel, essa parábola é tocada, é passada nas escolas, é passado em filmes, são citados. A sociedade israelense conhece essa parábola. A maioria deles não sabe que quem produziu, sabe que foi um judeu que produziu, mas poucos sabem que foi Yeshua. Alô? O ano que passou, eu estive no museu. Com as pessoas que eu estava guiando, e lá eu mostrei, olha a parábola. No museu mostrava a parábola, o filme, um filme. De um homem semi-morto e de repente passa o samaritano, passa o sacerdote, passa o levita, ninguém ajuda. Aí de repente passa o samaritano e ajuda o cidadão. Parábola linda, uma história linda, que pessoas em Israel fazem parte da cultura. Foi Yeshua que produziu. O que fixou isso? Porque foi uma parábola. Isso fixa. São histórias assim fora da realidade. Quando a história é fora da realidade, fixa. Ninguém esquece. Como aqui. E disse: alô, o tempo voa, viu, meu filho? O tempo voa, vá falando aí à vontade, mas olha só. Eu falo, viu? Abençoado seja o Eterno. Você já me conhece, eu falo demais. Eu gosto. O problema é o horário, né? Olha o verso 2. Agora a parábola de Iov. Mi, quem, itneni, tem em hebraico é dar. Itneni, quem me dará, ou quem me dera, quem me daria. É melhor a tradução para o português. Aqui é quem me daria. Mas a gente usa a expressão quem me dera. É exatamente essa. Veja, desde os tempos antigos se usa essa expressão. Quem me dera. Isso parece muito na escritura. Uma expressão que você usa até hoje. Você não usa não, quem me dera? O que é que você usaria agora, quem me dera? Hein? Quem me dera estar numa praia? Sei que muitos já estejam, né? Para mim, eu não posso estar agora que eu estou trabalhando. O período do meu recesso já acabou. Alô, tô na ativa de novo. No corre da vida. Mas mi itenini, mi
itneni, perdão. Mi itneni, quem me dera. Está numa praia, está numa ilha deserta. Você pode dizer, quem me dera ter um apartamento na cobertura, quem me dera, e por aí vai. Né? Cada um, essa é a expressão. Quem me dera. Agora, olha o que Iov vai dizer. O que é que Iov tanto queria agora? Ele queria ser, ó. Ele queria ter o seguinte. Quem me dera. Que Iarihei Kedem. Quem me dera ser como luas e areia é lua. E areia, lua. Iarhei, plural, luas. Quem me dera ser como luas Kedem. Kedem em hebraico significa oriente, mas também significa passado. Por que que essa expressão Kedem significa passado, antigo, algo antigo, algo passado? É muito simples, gente. A gente entender por que o povo de Israel utiliza o termo Kedem como passado. Por quê? Porque o passado dos patriarcas, o passado do patriarca Abraham foi exatamente no Kedem, no Oriente. Ele sai do Oriente e vem para o Ocidente. Ou seja, ele sai de Ur HaKasdim, Ur dos caldeus, Le Kenaã, para Kenaã. Passou uma temporada, é óbvio, em Harã. Harã Naharaim, Harã dos dois rios. Assim também, Yaakov Avinu, Yaakov nosso pai, ele nasceu em Canaã, mas ele teve que ir aos 45 anos, mais ou menos, ele foi para Harã. Então ele voltou para o Kedem, voltou para o Oriente, voltou para o passado, regrediu. Mas aí ele faz chuvar, ele volta para a terra prometida. Sai do Kedem e volta para a terra prometida. Então, Kedem tem essa expressão, isso é bem interessante. O que é que Iov está falando aqui? Quem me dera ser como luas passadas, luas do passado. O que é isso, luas do passado? Gente, essa é uma das muitas provas, eu posso mostrar, agora tem que ler em hebraico, né, para você ver isso. Por exemplo, quando você abre o texto em Shemot, Êxodo capítulo 2, no início do capítulo 2, está dizendo ali claramente que uma mulher em Israel teve um filho homem, um menino, e ela não pôde esconder muito esse menino. Ela só conseguiu esconder o menino, porque quando tinha o menino tinha que jogar no rio. Ela só pôde esconder o menino por Sheloshá e Areia, por 3 luas. É escrito lá, e são muitas expressões na escritura que ao invés de usar a palavra mês, Chodesh. Veja, a palavra mês em hebraico é isso aqui, ó, Chodesh. O que é Chodesh? Novo. Hadash, novo. A expressão feminina, Hadashá, que vocês conhecem muito bem, Hadashá, nova. Entenderam? Nova. Mês é isso aqui, ó, Chodesh. Mês. Mês. O que é que mês é Chodesh, novo? O que é que novo tem a ver com mês? Novo tem tudo a ver com mês, mas na verdade no feminino, nova. Iareach Hadashá, lua nova. É na lua nova que se vira o mês. Então, significa que desde os tempos antigos, o povo de Israel
controlava o calendário, o seu calendário. Os meses estavam totalmente ligados ao Sol ou à Lua. Aqui está escrito, está dizendo claramente. Tanto a palavra mês como a palavra lua aqui. No calendário hebraico bíblico, a lua determina apenas os meses. Tá? Então, os meses do calendário são lunares. Onde é que entra o Sol? Nos dias. Então, a gente tem uma junção de dias e meses, e a junção de dias, semanas, e a semana é o Shabat. Dias, semanas e meses vão formar o ano. Por isso, o calendário bíblico é um calendário lunisolar, ou seja, lua e sol. Ok? Baruch Hashem? Baruch Hashem. Os meses, a lua. A lua determina o início de cada mês. A lua nova. Hadashah. Tem nada a ver com a lua cheia. A lua cheia não determina início de mês nenhum. A lua cheia, ela determina, ela pode mostrar, por exemplo, ela sempre vem na metade do mês. A lua cheia é na metade do mês. Você começa a lua nova, começa totalmente vazia. Quando chega na metade do mês, ela está cheia. E aí a outra metade do mês, ela vai esvaziando até ficar vazia de novo, para começar um outro mês. Então, normalmente, algumas festas que começam no 15º dia do mês, e a gente sabe que o mês tem 29 dias e meio. Alô, menino Renato de Príncipe, né? O mês lunar, 29,5. 29 e meio. 29 dias e 12 horas ou 6 horas, não me lembro agora. 29 dias e meio. 12 horas, né? 29 dias e 12 horas. Aproximadamente. Então, a metade do mês é ali pelo dia 15, dia 14. Então, vocês sabem que tem algumas festas que se dão realmente na lua nova, na lua cheia. Que festas são essas? Pessach. Alô? Pessach. Sukkot. Pessach e Sukkot. Todas as duas se dão na lua cheia. Por quê? Porque é a metade do mês. É óbvio que é a lua cheia. Metade do mês. Se você for lá ver, sempre pode observar. Pessach, a lua é cheia. Não tem pra onde correr. Se você for celebrar Pessach e a lua não estiver cheia, você não está celebrando Pessach no dia certo. Como também se você for celebrar Sukkot, o início, estou falando do início. Sukkot, se a lua não estiver cheia, esqueça. Você não está celebrando no dia correto. Por quê? Sempre, se é a metade do mês, e a gente celebra pelo mês bíblico, né? Então pode variar do calendário gregoriano, que é um calendário 100% solar. 100% solar. Ano solar. Por que um calendário 100% solar? Porque é mais fácil. É um calendário mais fácil que existe na face da Terra, é o calendário gregoriano. Não existe um calendário mais simples que esse. Baruch Hashem, Baruch Hashem. 365 dias e 6 horas. É o ano. Alô, menino Renato de Príncipe. 365 dias e 6 horas. É o ano solar. Por isso que a cada... O ano não tem 365 dias e as 6 horas que tem. É por isso que a cada 4 anos nós temos um dia a mais no nosso calendário. Porque 6 vezes 4, 24. 24 horas é um dia. Por isso que a cada 4 anos você tem um dia a mais no mês de fevereiro. Ok? Essa é a explicação. Bom, então Lua está sempre ligado aos meses. Quando Iov diz, quem me dera ser como as luas do passado, ou seja, meses passados, eu fiz questão de traduzir ao pé da letra para vocês aprenderem a expressão. Aqui não traz a palavra mês, que é Rodesh. Traz Yareach, que é lua.
mas é a mesma coisa. Lua e mês é a mesma coisa. Quando fala duas luas passadas, que luas são essas? É o ciclo completo da lua, que é um mês. Então, gente, é a mesma coisa. Por isso que quando você vê nas traduções bíblicas um mês, nem sempre está escrita a palavra mês. Na verdade, na maioria das vezes, não vai estar escrita a palavra Chodesh. No hebraico mais antigo, nos textos mais antigos, vai estar a palavra lua mesmo. Quem me dera ser como nas luas passadas. Kimei, como nos dias que Eloá, ou seja, o eterno Elohim, Ishmereni, me guardava. É a palavra shomer. Tem a mão dele, e aqui o Yud aqui no final é posse, é ele, é Yov. Sou eu, Yov dizendo, eu. Quem me dera ser como nas luas passadas, nos meses passados. Ele estava se lembrando que meses atrás ele vivia uma vida de um rei, de um príncipe. Né? Ele vai narrar aqui, a vida dele era muito especial. Era, a vida de Iov, há meses passados, era espetacular. De uma hora para outra, alô, mudou da água para o vinho. E ele cita aqui que nos dias passados, nos meses passados, o Eterno guardava ele, protegia-o. Agora vem o verso 3. Ele continua dizendo, como é que era nos meses passados, nas luas passadas, nos dias em que o Eterno protegia? Ele vai dizer aqui, ó, Berrilô, Nerô, ao brilhar a lâmpada dele, sua lâmpada, a lâmpada dele, ele dizia que a lâmpada do Eterno brilhava a lei sobre mim. Eu ouvi dizendo, a lâmpada, ner em hebraico, lâmpada do Eterno, brilhava sobre ele. E o que é a lâmpada do Eterno? É a palavra. São os ensinamentos. É a sua Torá, as suas instruções, os seus mandamentos, os seus regulamentos. Brilhava sobre Iov. Sobre Iov, Roshi, sobre a minha cabeça. Brilhava sobre a minha cabeça. Leorô, e pela sua luz, pela luz da lâmpada do Eterno, que é a sua palavra, ler, o que é ler? Ler é caminhar. Eu caminhava rocher, na escuridão. Olha que lindo. Que lindo isso aqui, né? Mesmo que estivesse uma escuridão, no escuro, pela lâmpada do Eterno, pela luz da lâmpada do Eterno, eu caminhava. É óbvio que isso aqui é figurativo, ele não está falando exatamente de escuridão ao pé da letra. Ele está dizendo que, pela palavra do Eterno, ele caminhava, poderia ter a escuridão que fosse ali naquele local, pessoas completamente sem conhecimento, mas pela palavra do Eterno, ele caminhava pela escuridão e vencia a escuridão. Ele não se perdia. Ka'asher Haiti, como me tornei, biemei, nos meus dias. Aqui vem uma expressão interessante. Horpi. Observe, essa Horpi, no meu inverno. Horef, em hebraico, é inverno. Horef, inverno. No meu inverno. Como me tornei nos dias do meu inverno. O que é que Iov diz que se tornou nos dias do meu inverno? O que é que significa isso, dias do inverno? Gente, a maioria das traduções vai estar diferente. Eu estou traduzindo ao pé da letra. Então, os tradutores muitas vezes não veem sentido ao traduzir ao pé da letra e modificam o texto. Então, não sei se vocês vão encontrar nas traduções dessa forma. Então,
Me tornei nos dias do meu inverno. Besod Eloá, a lei o Rali. O Rali. Então, como me tornei nos dias do meu inverno. O que é isso? Aqui, no hemisfério sul, quando se fala de inverno, a gente não tem muita... Pelo menos aqui onde eu moro, no Nordeste, e em grande parte do Brasil, a gente não tem... Claro, tem algumas partes, principalmente no sul, que o inverno é muitas vezes rigoroso, né? Chega até nevar. Mas isso são exceções nesse país tropical que é o Brasil. Nós estamos no hemisfério sul. Agora, no hemisfério norte, quando se fala de inverno, é algo realmente muito forte, mesmo no deserto. Observe que em Israel neva até os dias de hoje. Neva. E nos tempos passados, é óbvio, mais ainda. Né? Porque o tempo vai passando, vai ficando mais quente cada vez mais, né? Principalmente pelo desmatamento, pelo que fizeram ao longo do tempo os grandes impérios com a natureza, com o meio ambiente. Bom, então, quando se fala de inverno, se fala exatamente de momento de você recolher rebanho, você não planta, você não pode plantar naquele momento do inverno, muitos tipos de trabalho são pausados nesse momento, não dá para fazer determinados tipos de trabalho, principalmente pastorear ovelhas, essas coisas. Tudo recolhido, e aí se espera, né, a primavera, para começar tudo de novo. É assim, em lugares onde o inverno é muito forte, as pessoas se recolhem, vão para as tendas. Os animais também, né? Por exemplo, ursos, por exemplo, hibernam no inverno, ficam hibernando, né? Formigas e outros animais. Então ele diz, nos dias do meu inverno, que aí ele vai se recolher, né, para a tenda dele. E o que é que ele vai usufruir nesse momento? Do Sod de Eloá. O que é Sod? Sod é o oculto, é o segredo, é o que está além do que os olhos vê. Vocês que estudam aqui no canal Techuvá Total já ouviram a expressão, as quatro formas de estudo da Torá. As 4 formas de estudo do Tanar, da Escritura. Peshat é o Pardes. Peshat, Remes, Sod. Peshat, né, que é o simples. Remes, que são as Mishalim, as parábolas. Um estudo mais profundo, faz o cérebro pensar mais. A Drashá, que é as profecias, são as profecias dos Nevim, dos profetas. Então é algo mais avançado ainda. E o mais avançado de todo é o Sod, que é o oculto, aquilo que está além do que os olhos veem. Está além da compreensão humana, além do que os olhos nus podem ver. Você precisa de uma lente de aumento para poder ver. São as sequências de letras equidistantes, são as somas, as contagens das letras hebraicas. O Sod. É interessante que nesse capítulo é utilizado tanto a expressão machal, de parábola, que faz parte do Pardes, os 4 níveis de compreensão da Escritura. São pelo menos 2 níveis aqui que aparecem claramente no texto. O Remes, que são as Meshalim, as parábolas, e o Sod, que é aquilo que está em oculto, mais avançado. 4 níveis de compreensão. Você pode ter 4 níveis de compreensão para você ter uma compreensão mais aprofundada. Mas o nível mais importante é o Peshat, é o simples. Esse é o nível mais importante, sem dúvida. Todos os outros níveis servem
ao Peshat, ao simples. O Sod, o Remes, qual é a função da parábola? É fazer a compreensão chegar para o nível simples. Ou seja, para que a pessoa leia o texto e compreenda de forma bem mais, né, apurada. Então, tudo contribui para a compreensão clara e cristalina. Então ele está dizendo, né, quem dera ser nas luas passadas, nos dias em que no inverno dele, ele no Sod, no oculto de Elohim, vinha sobre a tenda dele, né? Ou seja, ele tinha uma compreensão sobre coisas que estão muito além do que os olhos veem. É muito bonito, né? Então, Iov sempre teve uma ligação muito forte com a palavra do Eterno, com as coisas do Eterno. Sempre. Por isso era um homem justo, que se desviava do mal. Por que tudo isso veio sobre ele, né? Que coisa terrível. Ele não conseguia compreender. Beod Shaddai, quando Shaddai e Madi ainda mais estava comigo. Od é mais. Beod, no mais Shaddai estava comigo. Ou seja, era quando o Eterno, Shomer Daltot Israel, o que guarda as portas de Israel, estava com ele. E além disso, Sevi Votai, Saviv em hebraico é em volta, ao redor. Ao redor dele, ou seja, ao redor de mim, diz Iov, Nearai, Naar em hebraico é jovem, rapaz. Estavam os meus jovens, os meus rapazes, ou seja, os filhos dele. Agora não estão mais, todos estão mortos, os meninos e as meninas, os moços e as moças. Agora, olha a parábola aqui realmente. Isso aqui já foge da realidade. Claramente uma parábola, olha só. Birhotz, no lavar ou ao lavar. Halihai, os meus passos, ao lavar os meus passos. Na remá, até os dias de hoje, remá, manteiga. Ao lavar os meus passos na manteiga. A primeira vez que essa palavra aparece é no livro de Bereshit, no capítulo 18, 17 ou 18. 18. Quando os 3 mensageiros da parte do Eterno aparecem a Avraham. Ainda é Avraham? Avraham, já era Avraham. Já tinha mudado o nome. Já tinha mudado, já tinha feito a Brit Hamilá, a circuncisão, ok, já tinha mudado. Avraham. E aí uma das coisas que ele oferece é remá, que significa manteiga. Observe que até hoje manteiga é assim em Israel. Até hoje. Remá. E remá tem nada a ver com remo, alô. Remá é a mesma palavra para gordura. É a mesma coisa. Então, manteiga é a gordura. E é verdade, manteiga é a gordura do leite. Alô, quem come gordura demais, não envelhece. Alô, embarca cedo. Então, ele está dizendo que ao lavar, que lavava os passos dele, as caminhadas dele, os passos dele, ele lavava na manteiga. Que coisa, olha que coisa absurda, fora da realidade. É uma parábola, não é uma parábola? Lavava na manteiga. Eu amo essa parábola de Iov. Eu amei estudar essa parábola, viu, gente? Muito, muito boa. Muito especial. Muito especial essa parábola, muito especial. Vetsur e da rocha, Yatsuk derramavam, Imadi comigo, da rocha derramava junto com ele também era derramado também. Palguei, ribeiros, shemen, de azeite.
Então fluía da rocha junto com ele. Ele está dizendo que ele também ia também nesse rio, nesse ribeiro. Só que não era ribeiro de água, era ribeiro de azeite. Alô? Ribeiro de azeite de oliva. É tudo uma forma de dizer que ele era muito abastado de gado, de ovelhas que davam leites, né? Muito leite, ele tinha muito leite na propriedade dele, à vontade, para fazer queijos, manteigas, alô, e outras cositas mais, laticínios, e muito azeite. É a prosperidade alimentar. Quando se fala de leite e azeite no mundo antigo, é a prosperidade alimentar. Não é simplesmente o pão, que era muito comum. Mas não era todo mundo que tinha azeite e principalmente manteiga. Era só realmente quem tinha uma condição maior para ter o azeite e a manteiga. O pão era algo, tudo bem, comum, todo mundo tinha, mas azeite e manteiga mostra aqui prosperidade. Não só ter um pouco de azeite e manteiga, ele tinha, como ele diz aqui, ribeiros de azeite. E era tanta manteiga que ele usava a manteiga até para lavar os pés. Isso é uma coisa fora do comum, fora da realidade? É claro que é uma parábola, para você pensar. Isso luas passadas, ou seja, meses passados. Ele não falou de anos, falou de meses. Então, não faz tanto tempo assim. Ele narra, gente, toda a situação dele, como era muito boa. Mas não era boa porque ele era sortudo, era boa porque ele era um homem justo, porque ele plantava o bem. Olha só o que ele diz. Que ozen, quando um ouvido chamear, ou seja, me escutava, me ouvia, vateashereni, asher em hebraico é abençoado, bem-aventurado. Quando um ouvido me escutava e me abençoava, né? Ve'ain, e um olho, ra'atá, re'e, em hebraico é ver. E quando um olho me via, ou me olhava, vateideni, e me dava testemunho, e testemunhava de mim. Aqui é a palavra ed, testemunho. Ele está lembrando. E quando ele falava, o ouvido que o escutasse o abençoava. Dava ouvidos às palavras de Iov. E dá para ver claramente que eram maravilhosas. Os olhos que o viam testemunhavam dele. Por quê? Ele diz que Amalet, malet em hebraico, já vimos essa palavra, é livrar, libertar. Pois eu libertava, eu livrava Ani, o pobre, Mexavea, que clamava, o pobre que clamava. Eu ia lá e libertava, livrava. Veiatom, e o órfão, Velo ozerlo, que não havia ajuda para ele. Ele livrava tanto o pobre como o órfão, que não tinha ajuda nenhuma para ele. Não tinha ajuda disponível. Ele ia e ajudava o órfão e o pobre. Diferente do que os amigos o acusaram. Ele era ladrão, que ele não dava assistência aos pobres, ele tirava, roubava o direito da viúva. Tantas acusações mentirosas. Birkat Oved, a bênção destruída, a bênção perdida, a bênção acabada. Uma bênção acabada, uma bênção perdida, uma bênção que não tinha pouso em ninguém, ou seja, uma bênção que existia, mas que ninguém usufruía. Alai tavô, vinha sobre mim. Como assim uma bênção destruída? Uma bênção que algo abençoado, algo bom,
que ninguém usufruía, que alguém jogava fora, que ninguém queria, ou que não chegava para ninguém, de repente caía no colo de quem? Alô? E houve. Olha como ele era abençoado. Até uma bênção que ninguém queria, e era uma bênção, que as pessoas desprezavam, caía no colo de Iov. Velev e o coração almaná da viúva, observe que ele usa muito a expressão pobre, órfão e viúva, porque ele foi acusado pelos seus amigos de perverter cada um desses grupos. Algo que a Torá o tempo inteiro fala sobre o pobre, o órfão e a viúva. Isso é repetido diversas vezes na Torá. E as pessoas, o ser humano, até os dias de hoje, não se atentam para isso. A importância que o Eterno dá para isso. Velev e o coração da viúva, arenim. O que é isso? Ranan, significa o quê? Gritar, um grito retumbante, gritar com muito barulho. É uma exultação. O coração da viúva exultava de alegria quando Iov chegava. Por quê? Porque ele não pervertia o direito da viúva. Ele ajudava, ele abençoava. Típico de um servo do Eterno. Olha, gente, aqui chegamos no título do nosso estudo. Eu vou ler os 2 últimos textos de hoje, dessa linda parábola. E aqui nós temos mais uma expressão que é parábola, ou seja, que foge da realidade. Mas é uma expressão que nos faz pensar, e eu quero que vocês pensem de forma bem forte sobre isso. Não somente hoje, mas durante um bom período, que isso fique na mente de vocês. Einaim, os olhos, Haiti, me tornei, lá e ver para o cego. E ver em hebraico é o contrário, e ver. Ele não vê, ele é cego. Os olhos me tornei para o cego. Os olhos me tornei para o cego. Isso não existe. Só como é que os olhos você vai se, como é que você vai se transformar nos olhos do cego? Vamos pensar nisso? Isso tem vários significados, não é? Se tornar olhos para o cego. Vamos pensar nisso primeiro de uma forma literal. Como ele poderia se tornar os olhos para um cego? Como você pode se tornar os olhos para um cego? É simples. Você tem uma pessoa que não enxerga e quer atravessar uma rua, por exemplo, e aí você vai guiar aquela pessoa, você vai protegê-la, você vai colocar ela no caminho mais correto, você vai livrar ela de uma calçada, de tomar uma topada. Alô! Essas calçadas tão irregulares do nosso país. Não é só aqui no Brasil, não. No mundo inteiro tem esses problemas seríssimos com calçadas, né? Irregulares. Se a gente que enxerga, a gente já toma topada, alô, o tempo inteiro. Imagine as pessoas ivrim, ou seja, cegos. E aí você precisa ser os olhos do cego, ou seja, você precisa livrá-lo dos obstáculos e colocar no caminho certo. Se você vê ali que ali vai ter um obstáculo, tira ele desse caminho e coloca ele no caminho limpo, sem obstáculos, com os corredores, alô, desobstruídos. Ser olhos para o cego é fazer ele chegar ao seu destino, ajudá-lo a chegar ao destino.
Mas o que é que ouve quer dizer realmente? E é o que eu quero que vocês pensem nisso. Somos olhos para os cegos em muitas situações. Talvez a situação mais importante é no caminho de Techuvá. Quando muitas vezes somos olhos para cegos. Cegos que não conseguem enxergar os textos bíblicos, os ensinamentos, os mandamentos, o caminho de Hashem. Quantas vezes somos aqui? Os professores, vocês que estão no chat, muitas vezes auxiliando, mas principalmente os professores, nós professores, com toda a dedicação que temos para, de fato, ser olhos para os cegos. Não chamando ninguém de cego como uma expressão ruim ou defeituosa. Não. Porque da mesma forma que ninguém tem culpa de nascer cego ou adquirir a cegueira, que pode acontecer com qualquer um, também ninguém tem culpa de não saber nem o hebraico bíblico, nem a escritura sagrada, nem as expressões. Ninguém tem culpa de não saber isso. Ninguém tem culpa de não ter nascido falante dessa língua. Ou, mesmo aqueles falantes dessa língua, também não tem culpa de não nascerem com o dom de entender os textos bíblicos. E aqueles que são servos do Eterno são pessoas humildes, que têm prazer em ensinar, têm prazer de serem olhos para os cegos. Ou seja, você não consegue entender, não consegue enxergar, não consegue ver ali o ensino do Eterno. Eu vou te mostrar, eu vou direcionar você para o caminho, tirar os obstáculos, falou? Segurar você para você não atravessar no sinal vermelho. Sim, somos nós professores aqui do canal, é o que nós sempre fazemos aqui. Essa é, sem dúvida nenhuma, a nossa missão aqui. Sem querer nada em troca. Alô? Você não pode guiar um cego e cobrar dele. Olha, você tem que me pagar, eu atravessei a você. Não, nada disso. Não tem nada disso. A gente faz realmente pelo amor de ser cego, de ser olhos para os cegos. E vocês, talmidim, alunos, precisam ser uma extensão disso. Olhos para os seus parentes, os seus amigos, os seus colegas, os seus familiares cegos. Vocês precisam guiá-los também da melhor forma possível. Quando você guia um cego, você reclama dele por ele ser cego? Por que você é cego, hein? Seu cego. Por que você não enxerga, hein? Não, ninguém faz isso. Ninguém de sã consciência faz isso. Da mesma forma, não podemos ensinar alguém criticando por não saber. Zombando dele por ele não entender. Por isso, o nosso canal é diferente. Nossa conduta é diferente. Aqui não temos competição com nenhum outro canal, com nenhuma outra instituição. Não fazemos isso aqui. Não temos missão aqui de tirar ninguém de algum lugar ou de outro lugar, ou aumentar o nosso número. Nada disso, gente. Eu nunca pedi, nós nunca pedimos para ninguém se inscrever. Você se inscreve porque você quer, porque você gosta, tá louco.
Você se inscreve sem a gente pedir, sem a gente mandar, sem a gente solicitar. Nunca pedi para dar like, nunca pedi para se inscrever. Sabe o que é que eu peço a vocês? Sejam olhos para os cegos. Além de serem olhos para os cegos, veraglaim, regel em hebraico, pé, ou pernas. Pés ou pernas, tanto faz. Mesma palavra. Veraglaim e pés, lapisear. O que é pisear? Pisear. É interessantíssimo isso aqui. Aleijado, manco, ou seja, defeituoso de mãos ou defeituoso de pés ou pernas. Se está usando aqui a expressão pés ou pernas, é óbvio que aqui não são mancos, não são mancos das mãos, aleijados dos pés. Óbvio, né? Por quê? Porque aqui está falando de pés. Eu sou pés, lapsear. Então, psear é um tipo de aleijado, seja de mãos ou de pés. Ani, eu sou. Pés para aleijados, eu sou. Agora, gente, olha como é interessante a palavra aleijado, que aparece bastante nos Ketuvim, Natserim, nos escritos nazarenos. Yeshua, por exemplo, através dele, vários aleijados foram curados. Pessahim. A palavra pisear, aleijado, é exatamente Pessar. É a mesma palavra. P, samer, het. Interessante isso, né? A palavra manco, aleijado, é a palavra Pessar, a mesma palavra. Mas por que Pessar significa isso? Porque a palavra Pessar significa passar por cima. Não é isso? Pessar não é... Então, você tem aqui um obstáculo e aqui você não consegue passar. O que é que você faz? Pessar. Você passa por cima. Por que, então, essa mesma palavra passar por cima é a palavra para aleijado, para manco? Só você entender. Ele é aleijado, ele não consegue se locomover. Então, você tem que passar por cima, você tem que pular. Tem que pular ele. Por quê? Porque ele não vai seguir. Você tem um grupo, vou ter que pensar nisso aqui, ó. Você tem um grupo de pessoas seguindo aqui, ó. Você está atrás e depende... É uma fila de pessoas aqui, ó. Ok? Uma fila de pessoas. Você depende, não tem lugar, é estreito aqui, ó. Estreito. Você não tem como passar pelo lado aqui, não. Só cabe uma pessoa por vez. É uma fila indiana, como se diz. Então, se uma pessoa é pisear, é manco ou aleijado, ela não vai conseguir passar, ela não vai conseguir prosseguir aqui. Você só tem uma alternativa, é pular ela. Daí a palavra pensar. Pensar é exatamente isso, passar por cima, é pular. Por quê? Porque o Eterno, quando as casas tinham o sangue do cordeiro nos umbrais e nas vigas, né? Aqui, outra casa aqui também que passaram o sangue do cordeiro. Essa casa aqui não, alô, essa casa aqui não, tem não. Aí o que é que o Eterno fez na noite de Pessah? Ele passou por cima, porque essas casas aqui estavam, entre aspas, aleijadas com o sangue. Então ele passou por cima e a casa que não tinha, a morte adentrou. O hebraico bíblico é espetacular, né, gente? Espetacular. Então, tanto ele diz que nos meses passados, quem dera que ele voltasse, porque ele era
Ele era olhos para os cegos e pés para os aleijados. O mesmo entendimento de olhos para os cegos é o mesmo entendimento de pés para os aleijados. Pés, caminhar. Ele não consegue caminhar. Você caminha com ele. Você caminha com ele. Você pega ele, coloca nas suas costas, porque ele não consegue caminhar. Então você vai ser os pés dele. Isso no sentido figurado, é óbvio. Você vai caminhando com ele, mostrando a ele como caminhar. Caminhando através dos seus pés, dos seus passos. Esse é o ensino do nosso mestre Yeshua. Esse é o ensino dele. Sempre foi esse. Para o Hashem. Só que Iov está dizendo, agora não sou mais. Não sou mais olhos para os cegos. Por quê? Porque olha o estado que ele está. Quem é de sã consciência que vai se lembrar que meses atrás ele ajudou tanta gente? Ele instruiu tanta gente, ele abriu os olhos de tanta gente. Ele fez várias pessoas enxergarem. Ele fez vários mancos, entre aspas, caminharem. Ninguém lembra mais. Porque ele agora está nesse estado horrível. Com cinzas, feridas. Sendo acusado, inclusive, de coisas que nunca fez. Porque desde os tempos antigos o ser humano era assim e continua sendo. Da mesma forma hoje, porque o ser humano é o mesmo. Vale a aparência. Tudo antes é esquecido. A aparência atual é o que vale. O passado todo atrás é esquecido. Tanto para o bem como para o mal. Então, se uma pessoa lá atrás roubou, matou, assassinou, estuprou, agora ele está lá, ó, com uma camisa de seda, paletó e gravata, carro importado, helicóptero, iate, tudo é esquecido. Esse homem é um santo, uma maravilha de pessoa, uma pessoa ótima, um ser incrível, né? Milionário, rico, ou seja, abençoado. Assim é a sociedade. Sempre foi e continua sendo e sempre será assim. Enquanto essa ordem do ser humano se manter, até quando ela se acabar. Aí sim, aí vai mudar. Aí vai ser o reino do eterno. Mas enquanto o ser humano estiver no controle deste mundo, o ser humano é o mesmo, gente. Esquece tudo o que aconteceu há meses passados. O importante é o que se vê agora. O cara agora está com um carro importado, o cara agora tem isso, o cara agora está aquilo, o cara era um criminoso, roubou, deu golpe em tanta gente. De repente, de uma hora para outra, ficou rico, ficou milionário e pronto, comprou tudo. Até a opinião pública. Sim, até hoje é assim. Agora, o cidadão que ajudou tanta gente, que fez tanta coisa boa, que ensinou a tantas pessoas, que ajudou tantos pobres, tantos órfãos, né? Ajudou tanta gente, fez tanta coisa boa, ensinou tantas pessoas. Quem o ouvia, né, o abençoava, falava, oh, que coisa abençoada, coisa maravilhosa. Ou como você me ensinou, você foi os meus olhos. Eu estava cego e eu enxerguei através de você. Eu estava aleijado e eu consegui andar através dos seus pés. E agora? Que Iov está na miséria, arrasado, acabado, perdeu tudo. Agora ele é o quê? Agora ele é um ladrão, um picareta, um mentiroso,
Alô? Hein? Não vale nada. Arrogante, prepotente, né? Mentiroso, safado. O ser humano é o mesmo. É só você abrir os olhos. E se não consegue enxergar, eu sou para você os olhos. Eu serei os seus olhos para você ver isso. Assim como eu tenho sido sempre aqui para todos vocês que quiserem, que desejarem. Sou os olhos, sou os pés, sou o coração, a cabeça, o que vocês precisarem aqui, nós. Eu estou falando eu como professor que estou aqui agora, mas qualquer professor que está aqui tem essa missão de coração. Sabe quem será os nossos olhos e os nossos pés no próximo Shabat? É o menino prodígio, o menino Renato de Prínzio, que vai trazer para nós a última paraxá de Bereshit. A última paraxá de Bereshit é paraxá Vairi e viveu. Olha que paraxá maravilhosa, uma paraxá toda profética. É a parte da Torá mais profética que tem, Bereshit, Gênesis 49. Várias profecias patriarcais sobre cada uma das tribos. Não perca. O menino Moré, professor Renato de Prínzio, o menino prodígio. Ele será os nossos olhos, os nossos pés. Próximo Shabat. Quero agradecer a todos vocês, espero que vocês tenham gostado de mais um Momento do Hebraico. Próxima semana, próxima terça-feira, nós estaremos de volta. Que o Eterno abençoe vocês. Essa semana tem ainda um pedacinho da Torá, né, com o menino Renato de Prínzio. E no próximo Shabat, também o menino Renato de Prínzio, tá? Estará trazendo para nós essa maravilhosa paraxá, essa maravilhosa porção. Um beijo para você. Beijo para todos vocês. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Eu sou o professor Marcos Felipe, aqui do canal Techuvá Total. Esse foi mais um Momento do Hebraico. E volta na próxima terça-feira, em Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permite. Shalom, Laila Tov. Sejam os olhos para os cegos e os pés para os aleijados.
apagando.